Muito boa noite, queridos amigos, amigas, alunos, né? Independente de que escola seja que tenha assistido essas aulas. Eu tenho falado mais especificamente para a escola particular que eu trabalho, mas não importa, quem está assistindo aí, fique à vontade para ou criticar a aula ou propor outra coisa. Lembrar que essa aula geralmente é geral, a gente está aqui falando de assuntos que a gente tem como aprofundar com mais tranquilidade no próprio material. E são aulas que estão faltando para a gente finalizar nosso material, nosso curso de filosofia e de sociologia aí. E agora eu vou falar um pouquinho de Gramsci e de Lukács, né? O socialismo depois do Marx, né? Como é que proposta que esses dois pensadores trazem para a questão marxiana, vamos dizer assim, né? E é muito tranquilo, né? O que eu vou trabalhar aqui não é nada absurdo, né? O que o Lukács traz de novidade nesse sentido é que, primeiro, ele se aproxima mais do Weber do que do Marx, na maneira de entender ou de compreender o que a modernidade traz para a humanidade, né? Ou o processo do capitalismo dentro desse conceito de modernidade. Ele vai dizer que, para além daquilo que o Marx já havia visto nos processos de produção, nos modos de produção econômicos, né? Modo de produção, força produtiva, relação de produção, meio de produção, o Marx percebe que nesse processo o trabalhador, além de ser explorado, ele se torna alienado do próprio produto que ele faz. Ao alienar-se, ele também se torna alienado nas relações estabelecidas, porque ele perde a sua referência para aquilo que ele produz. E a vida para o Marx está essencialmente atrelada ao econômico, né? A gente sabe bem que o Marx está analisando a sociedade industrial ali no século XVIII, XIX, não é isso? E o Lukács e o Gramsci está aqui no século XX. Né? Por quê? Porque o modo de produção ele muda, as relações mudam e a interpretação também. Né? O Lukács não sai muito do que Marx já tinha pensado. O que ele vai dizer é que nesse processo, além do trabalhador se tornar mercadoria também, é o processo de reificação, de coisificação, além do que ele produz, ele também se torna uma mercadoria, uma coisa, né? No processo do capital. O Estado também, as instituições também participam desse processo de reificação. Então, não é uma dimensão só individual, mas também coletiva nesse sentido. Né? Então, o Lukács se aproxima muito do Weber, que é crítico do sistema moderno, da modernidade, principalmente por causa da questão burocrática. Né? Ele vai dizer que a burocracia é uma algema que aprisiona esse homem nesse regime tecnocrático, em que a técnica passa a dominar a vida humana em todos os aspectos econômicos, políticos, sociais. E o Lukács vai trazer uma novidade no sentido de dizer que para superar esse processo de reificação, tanto do homem quanto da própria sociedade, só é possível sair dessa dimensão de domínio por meio dos debates amplos no campo cultural. O que é isso, né? Você teria que ter, primeiro que ele vai dizer que não dá para você sair desse processo num regime violento ou totalitário. Você necessitaria de um regime democrático mais pleno possível, onde o debate público fosse parte da conscientização de todos os indivíduos dessa sociedade. Né? Porque senão, se você ficar atrelado nessas relações econômicas a quem detém o poder econômico, militar ou político, ou, social em geral, não vai ter liberdade. Porque grande parte desse processo é feito pelos trabalhadores, pela camada que está embaixo, produzindo, vendendo a força de trabalho. Não importa se seja operando uma máquina ou sendo a própria máquina. Não importa se seja vendendo a força de trabalho para gerar lucro, mas ela, a própria pessoa, se tornando uma mercadoria. É como se você tivesse, e é assim que acontece mesmo. Você está no mercado econômico entregando a sua pessoa, a sua figura, para ver se o seu currículo é aceito ou não por quem detém o poder econômico para te contratar ou não. Ele vai dizer que essa liberdade só pode ser, esse processo revolucionário só pode ocorrer se a gente tem um debate amplo, no sentido de nos libertarmos dessa algema que o próprio Estado impõe a nós, em todos os sentidos, tanto no campo do trabalho, da família, da escola, da religião, de tudo. Né? Então o Lukács vai trazer essa novidade. Então esse processo de reificação, eu me torno tão alienado que eu também me torno uma mercadoria, e para eu voltar a ter um mínimo de liberdade nesse processo
de construção cultural, social, eu preciso pensar essas questões de maneira o mais ampla possível, conscientizar-me de que isso prejudica as relações humanas e tentar mudar os processos, as mentalidades nessa organização, nessa estrutura. O Gramsci também trabalha um pouco nesse sentido, mas ele trabalha com a dimensão de hegemonia. Ele vai dizer que em todas as instâncias, as pessoas, todas as pessoas, elas são, por causa das relações de poder, né? A questão de hegemonia é quem detém o poder. A sociedade capitalista, ela não contenta-se apenas em alienar o trabalhador, em explorar o trabalhador, mas ela, nos meandros da própria instituição, ou das próprias instituições, na aceitação e legitimidade das instituições, esse discurso também vem embutido, e as pessoas naturalizam essas questões sociais que geram desigualdade, que geram exclusão, que geram exploração máxima do trabalhador. E o Gramsci vai dizer que para mudar esse domínio hegemônico, você vai ter que atuar na transformação dessas mentalidades que já foram viciadas, condicionadas, e a aceitar isso como algo natural. E aí você tem o uso da mídia, o uso da própria educação, é tudo forjado dentro desse sistema para manter essas mentalidades a serviço desse poder imposto. E a revolução para ele ela é mais do que o Lukács, ela vai passar não só pela intelectualidade acadêmica, por uma discussão ampla no âmbito da formação humana, mas todo mundo para o Gramsci deve ter consciência de como a sociedade funciona. Todo mundo para ele é filósofo em alguma medida, é capaz de refletir. Eu vou explicar isso de maneira mais tranquila. É como se todas as pessoas que vivem no Brasil, por exemplo, soubessem realmente como funciona o sistema político, econômico e social. É como se todas as pessoas tomassem consciência de que a desigualdade social não é um negócio mágico. É fruto de relação de poder, de relações de domínio, dessa questão hegemônica. Fruto de uma construção sócio-histórica, cultural. Tá? Tanto o Lukács quanto o Gramsci estão trabalhando nessa dimensão de pensar essa revolução pós-Marx para as sociedades, que a gente sabe que continuam nos sistemas financeiros internacionais, os sistemas bancários, empresariais, continuam, não importa se virtualizou isso, se a tecnocracia tomou conta de grande parte dos processos produtivos, a gente continua refém, grande parte das pessoas continuam reféns, alienadas de todo o processo, sem saber como ele realmente funciona. Então, se eu penso como Gramsci e Lukács, todas as pessoas deveriam ter acesso a todas as informações das estruturas de poder de um país. É como se a gente pudesse ir em Brasília e ter uma conversa franca com o presidente, com os deputados. Claro que a gente não tem tempo para isso, mas que pelo menos a educação, os processos de informação, de comunicação, fossem honestos nesse sentido. E como a gente sabe bem, que se são relações de poder, eles não vão ser honestos. Você tem que promover essa revolução a partir de algum lugar. E para o Gramsci, para o Lukács, você teria que ter um debate amplo, uma conscientização plena de todos os indivíduos envolvidos nessa sociedade. Porque, afinal de contas, quem constrói a sociedade, quem legitima as instituições, quem cria os processos são homens, são humanos. E uns usam mais de uma esperteza maior nesse processo. Outros vivem apenas, são aí manipulados, alienados, levados para lá e para cá, reificados, coisificados. Essa é a proposta dos dois, pós-Marx, tá certo? Quero esclarecer uma coisa para vocês aqui, aproveitar, né? Essa ideia de mudança de estado, né, de econômico, porque o Marx, a base teórica dele é a questão econômica, né? A obra máxima que ele tem é o Capital. O mundo não viveu isso do ponto de vista do que ele pensou. O mundo nunca viveu um comunismo como foi pensado. Se houve um comunismo no mundo, talvez tenha sido a sociedade cristã, a comunidade cristã primitiva. Mas a ideia do Marx seria, o capitalismo seria importante, o que o Weber não vê como importante, esse processo tecnológico, do uso da tecnologia para produzir mais em menos tempo. O Marx vê isso como importante para gerar riqueza para o mundo, para depois usar a máquina para fazer o processo produtivo para o homem ter mais tempo para descansar. Para ele, é lógico que vai ter essa luta de classe entre burgueses e proletários, ou entre quem vende a força de trabalho e quem detém o meio de produção,
mas ele vai dizer que vai acontecer uma consciência nessa classe que é explorada a ponto dela tomar os meios de produção, seja por meio legal, né, por meio de eleições, o que seja, ou às vezes até com o uso da violência, e vai distribuir essa riqueza que foi gerada nesse sistema capitalista. E aí com a participação ampla do povo, com vários debates, em vários âmbitos, várias plenárias, vamos dizer assim, o povo participando desse processo de distribuição para diminuir essa desigualdade que foi gerada com o acúmulo de riqueza, né? E aí, para ele, do ponto de vista bem ideal, as pessoas iriam tomar consciência de que tudo realmente era de todo mundo, né? Inclusive quem está no poder, né, o Estado que seja, a humanidade aboliria o Estado e todo mundo seria responsável por toda a situação econômica, política, social. Seria o tal do comunismo. Então nunca aconteceu no mundo. Nem na Rússia, nem na União Soviética, nem em Cuba, nem na Coreia do Norte, muito menos na China hoje, né? Que é uma coisa meio mista. Tem um partido chamado comunista, mas é uma ditadura de Estado, né? Um partido só. Agora a gente está vendo a briga lá contra Hong Kong. Não tem liberdade nenhuma nesse processo, o povo não está participando amplamente do processo. A China é comunista politicamente e capitalista economicamente, né? Ela é comunista politicamente e capitalista economicamente. É um misto ali, né? A gente também não sabe, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa me falem aqui. Um abraço.